A ansiedade é a maior antagonista de Divertidamente. Mas você sabia que muito antes de ser a ansiedade, a emoção tinha outra função na mente das pessoas? Ou já parou para pensar que tudo que ela fez foi sempre pensando no melhor para Riley? Encontramos informações dentro da própria Pixar que mostram melhor a real origem dessa emoção, que quase fez com que a protagonista do filme acabasse indo para o hospital. Exploramos também cada instante em que ela entrou em cena no filme, revelando suas verdadeiras intenções. Look, we all have a job to do. I plan for the future. Quando a Pixar decidiu criar a ansiedade, eles imaginaram uma história nunca antes revelada. Pelo menos até agora. Como você deve saber, Divertidamente 2 é só o começo de uma série de filmes que vão acompanhar a continuação da vida de Riley. A espera pelo terceiro filme é apenas uma questão de tempo. É provável que nesse próximo a gente descubra mais sobre como a ansiedade inicialmente era TIA, que é a sigla para Consultora de Integração Transitória. E não, a gente não tá inventando isso. A ideia tá no livro de artes da Pixar, que foi aberta para o público. Nessa história, a ansiedade nem seria uma emoção propriamente dita, mas sim uma assistente que ajudaria as outras a lidarem com a puberdade da Riley, acompanhando elas ao longo de toda a adolescência. Ela conhecia todas as emoções profundamente. Por isso, em diversos momentos, ela expressou ser fã da alegria e mostrou desejo em trabalhar junto com ela, o que deixa evidente que sempre observou à distância todas as ações das emoções, só que a TIA percebeu que com o tempo sua hora de agir estava cada vez mais próxima. Ela sentia que sua responsabilidade era imensa, porque poderia determinar o futuro da Riley talvez para sempre. Por isso, aos poucos, ainda antes da sua aparição, ela foi se desgastando e piorando, adquirindo a aparência um tanto quanto estranha que todos nós conhecemos. Só que sua principal diretriz, a de conduzir a Riley através da transição entre a infância e a vida adulta, sempre foi seu objetivo mais nobre. E essa missão foi a razão pela qual a gente viu a ansiedade fazer tudo o que fez durante o filme. Ao observar cuidadosamente, a gente nota que muitas das suas ações sempre foram direcionadas a buscar o melhor para a garota, o que é algo muito nobre. E para provar que você tá atento à nossa triste história envolvendo a ansiedade, comenta aqui embaixo o hashtag TIA, em referência ao antigo cargo da emoção laranja. Talvez você ainda não saiba, mas a puberdade é marcada por uma coisa que a gente sempre ouviu falar, mas não sabemos ao certo o que é: os hormônios. E a verdade é que esses carinhas foram os responsáveis pela nova mesa de controle ficar tão sensível. Tá comprovado que os hormônios influenciam diretamente o humor e as emoções de maneira muito intensa. E é nesse momento que o sentimento de ansiedade se apodera dos adolescentes. E decisões nem sempre acertadas acabam sendo tomadas, como por exemplo quando a ansiedade resolve reprimir as 5 emoções principais e básicas da mente da Riley, colocando elas no cofre de segurança. Assim, embora aquela tenha sido uma decisão errada, ela estava claramente sendo influenciada pelos hormônios que estavam aumentando em quantidade dentro da Riley, afetando sua capacidade de tomar decisão. Isso porque a gente sabe muito bem o que rolou quando as 2 emoções foram reprimidas no primeiro filme. Então todos nós tínhamos uma ideia do que poderia acontecer ao se reprimir 5 emoções de uma vez só. O problema é que a ansiedade achou que dessa vez seria diferente, e ela faria de tudo para que o futuro da Riley fosse o melhor possível. E apesar de suas boas intenções, ela não poderia estar mais enganada, como ficou claro quando Riley teve um ataque de pânico no banco do ringue de hóquei, o que foi uma parada que a ansiedade nunca quis que acontecesse, mas que sem dúvidas foi um resultado direto das suas ações. Provavelmente o principal momento que comprova que de fato a ansiedade tinha a melhor das intenções acontece quando a Riley ouve a equipe de hóquei falando sobre ela.
Nessa hora, a emoção laranja percebe que precisa reparar da melhor maneira os erros que ela acreditava que a alegria tinha cometido. Então a gente vê a futura nova chefe tomar uma atitude nobre: pedir desculpas pelo erro que Riley cometeu. Inclusive, as próprias emoções elogiam a iniciativa da ansiedade, porque aquela era a coisa certa a se fazer. Isso demonstra que o caminho que a nova emoção desejava seguir tinha a intenção de direcionar a garota durante essa complicada fase da vida. Ela realmente estava determinada a torná-la uma pessoa melhor, mais ou menos como sua definição anterior indicava, como uma consultora de integração transitória, que sempre tomaria as melhores decisões para o futuro da protagonista. O problema, gente, é que a ansiedade não soube medir muito bem isso, e dessa forma ela acabou quase sempre exagerando, e assim criando os problemas que ela mesma tinha a intenção de evitar. Por isso, por melhor que sejam as suas intenções, aos poucos a gente percebeu que ela mesma acabou se distanciando do seu objetivo principal. Como a gente viu na arte do livro da própria Pixar, a função essencial dela em sua tristeza tênue era guiar as outras emoções a influenciar a mente e os atos da Riley, com exemplos dignos de serem seguidos. No entanto, pairava sobre ela a sensação de que levaria uma eternidade para as emoções mais antigas mudarem suas maneiras e se adaptarem ao novo e sensível painel. Então ficou claro que o maior dilema dela nunca foram as suas intenções, mas sim a pressa implacável que a nova emoção exigia de si para se ajustar ao novo capítulo da vida da Riley. E essa falta de paciência foi o que fez principalmente com que ela acabasse seguindo por um caminho muito diferente do que o cérebro da Riley tinha planejado, trazendo consequências que poderiam ser extremamente graves para a vida da personagem. Não só durante o colegial, mas ao longo da sua vida inteira. E como a vida é feita de oportunidades, não perca a chance de se inscrever no nosso canal. É só clicar no botão aqui embaixo, se você ainda não for inscrito. Uma das vezes que a gente presenciou uma ação da ansiedade em busca de fazer o melhor pela Riley é quando ela acaba fazendo de tudo para que a nossa protagonista tivesse novas amigas, o que quase chega a ser tocante de uma determinada forma. Isso por si só não tem nada de errado. Afinal, ter amigos é uma coisa positiva. O problema é que para conseguir fazer isso, ela acaba criando uma lista de prioridades, onde as suas antigas amizades são deixadas de lado. Isso é um caminho que nunca deveria ser feito, ainda que ela acredite que essa é a melhor forma de garantir um futuro mais estável para a vida social da Riley naquele momento. Quando se entra na puberdade, é normal que adolescentes comecem a explorar a sua identidade e busquem uma maior independência. O problema é que isso acaba inevitavelmente gerando grandes incertezas e muitos medos, principalmente relacionados ao futuro, que é exatamente a área de atuação da ansiedade, e é onde ela entra para tentar resolver todos os problemas que podem acontecer. Mas esse é um tópico ainda maior porque muitas dessas questões podem jamais se tornar realidade, o que faz com que a mente dela fique repleta de coisas que só vão incomodá-la e nunca vão ser de fato uma ameaça para sua vida, o que causa um sofrimento totalmente desnecessário, levando ela a tomar decisões precipitadas e impensadas, como machucar uma das suas melhores amigas. Nesse momento, a própria ansiedade sabia que uma coisa estava muito errada, mas ela mesma já não conseguia mais parar. Por isso foi necessário uma ação da alegria, que a salvou ao mesmo tempo a emoção laranja, além da Riley naquele turbilhão de coisas que estavam causando o ataque de pânico. É triste ver que as coisas acabaram de um jeito completamente diferente do que ela tinha imaginado para nossa protagonista. E foi exatamente por isso que a gente pode ter certeza de que a ansiedade tem um sentimento constante que a acompanha ao longo de todos os momentos, a sensação de culpa por tudo de ruim que acontece na vida da Riley. Por exemplo, como a gente disse, a ansiedade, quando presenciou tudo o que aconteceu no primeiro filme, deve ter pensado que se ela estivesse presente naquele momento, talvez a Riley não teria tomado aquela atitude de quase voltar para Minnesota sozinha. Lembrando que no início a concepção da Pixar seria de que ela era apenas a consultora de integração transitória, e só pelo fato de não estar lá quando era necessário,
a ansiedade já se sentia culpada. Dessa forma, a gente pode entender melhor porque quando ela conhece as antigas emoções, ela sente a necessidade de que a partir daquele momento vai precisar fazer com que a Riley tenha a melhor vida possível. Então a gente pode dizer que o principal objetivo dela sempre foi evitar que a mesma coisa acontecesse com a nossa protagonista. Ao mesmo tempo, a emoção laranja deixaria de ter o perturbador sentimento de culpa que a atormentou por um longo tempo. O detalhe tocante e muito importante é que quando a gente vai pro final do filme, vemos que ela tá se sentindo ainda mais culpada do que nunca. Isso porque tudo que ela queria em sua existência era que a vida da Riley fosse muito melhor. Mas, infelizmente, tudo que ela fez levou a garota mais uma vez para o caminho contrário. Em contrapartida, e apesar de tudo, a parte boa da história é que a ansiedade agora está convivendo em harmonia com todas as emoções que antes ela tratou com tanta indiferença. E o melhor de tudo, tomando seu chazinho em sua poltrona relaxante, ao mesmo tempo em que auxilia as outras emoções quando necessário, que é exatamente o que devia ter acontecido. Agora não existem mais culpados. Todos trabalham juntos pelo bem da Riley. Histórias como a da ansiedade são muito comoventes e ajudam a gente a se tornar pessoas melhores. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!